Nosso intuito aqui hoje, certo? Dessa nossa estrutura é a gente abordar um tema, né? O tema da nossa live aqui hoje vai ser como zerar a inadimplência da sua operação. Mostrar o que a gente tem aplicado, certo? Para não só zerar a inadimplência, mas também diminuir churn, aumentar o compromisso do cliente no projeto, mudar a forma que o cliente enxerga a operação, certo? Que isso faz com que a gente consiga resultados legais. Então, vou mostrar aqui um pouco do que a gente vem construindo, certo? Inclusive, até a venda que a gente fez ontem, acho que foi disso. Onde que a gente vem batendo nessa tecla e mudando um pouco desse cenário. Tipo assim, há 3 anos, 4 anos atrás, a gente pensava que se a gente conseguisse ali ter 10, 20, 30 clientes de forma recorrente ali, a gente estaria rico, né? Só que a gente percebe que é uma operação de serviço, quanto mais se aumenta o faturamento, mais se aumenta mais também se tem que aumentar a despesa, não necessariamente se consegue aumentar o lucro do negócio. Então, são estratégias que a gente construiu, certo? Para execução desse processo, de conseguir tentar aumentar a margem de lucro, aumentar o fluxo de caixa, certo? Conseguir garantir mais contratos, certo? A gente estava percebendo que era muito comum, beleza? Que a gente... Primeiro, eu queria abordar um tema que eu acho importante, que é o tema de mentalidade, certo? Como assim, Gabriel? Vai falar de mentalidade, vai falar de desenvolvimento pessoal? Não. Como assim? A mentalidade do objetivo que você tem dentro do negócio, certo? Então, para a gente começar a falar desse assunto, a gente precisa de falar sobre isso. O que é essa mentalidade do objetivo que a gente tem dentro do negócio? Quando eu comecei, os meus objetivos eram diferentes dos objetivos que eu tenho hoje, certo? Eu imagino que quanto mais maturidade empresarial a gente vai criando, esses objetivos vão mudando. Não só maturidade empresarial, também como maturidade espiritual, pessoal. Você vai evoluindo, normal que os seus objetivos mudem, certo? O meu objetivo ao construir o negócio, imagino que de todos vocês que estão aqui também, era sair da merda. Então, tava duro, quebrado, o objetivo era sair da merda, certo? E aí eu pensava assim, velho, eu lembro muito disso, velho. Eu lembro uma vez eu tava conversando com meu irmão, e aí eu tava com 3 clientes, tava faturando 4.500. Eu tinha 3 clientes de R$ 1.500 de recorrência, certo? E aí, eu tava falando com meu irmão assim, na época não tinha funcionário nenhum, né? Na época não tinha nenhum colaborador. Então, tipo assim, a barba que eu gastava os R$ 1.500. E aí teve um dia que a gente chegou, certo? E tava falando com ele, então ganhando R$ 4.500 e tal. Eu tinha o quê? 19 anos, tava me sentindo rico. E eu falei, mano, não, eu tô criando uma estratégia aqui para começar a rodar tráfego. O objetivo é bater 12 mil de faturamento recorrente. E quando eu falei esses 12 mil, eu e meu irmão conversando, a gente falou, o quê? 12 mil? Você vai estar estourado. Tipo assim, pensei que eu ia estar estourado. 6 contratinhos ali recorrentes, 6, 7, 8 mais ou menos, gerando uma recorrência ali mensal para mim. 18 mil, falei, mano, tô estourado, tô rico. E aí, foi até que chegou. E aí eu percebi que 12 mil não era nada, que as despesas aumentavam, que você quisesse criar, que quando você tem uma operação ali que você só tem 6, 8 clientes, você tem uma operação muito instável. Ainda quando é uma operação de, por exemplo, de recorrência, que você está recebendo mensal ali, isso é mais instável ainda. Ah, Gabriel, isso é um pouco contraditório o que você está dizendo. Vou explicar por que não. A recorrência, por um lado, você ter essa previsibilidade de ganhos futuros é legal? Sim. Esse MRR é legal? Sim. Não é algo que eu estou falando para vocês ignorarem, certo? Mas, contrato previsto e pagamento realizado são duas coisas bem diferentes. Então, uma coisa é o cara, você ter previsto que você vai receber 12 mil. Outra coisa é você receber esses 12 mil. Por quê? Porque hoje a gente vive num mercado que é o seguinte, quando você vende essa assessoria de marketing, essa assessoria de tráfego pago para o cara, como se fosse um projeto ali recorrente, esse cara pensa que ele contratou uma Netflix. E a qualquer momento, simplesmente, ele pode descontratar. É isso que ele entra com isso na cabeça. Então, ele simplesmente, Gabriel, mas é só botar a multa no contrato, aviso pré, irmão, nada disso funciona. Por quê? Se o cara simplesmente quiser parar de pagar, o que vai acontecer com ele? Você vai ter, no máximo, você vai poder negativar ele dentro do Asas, beleza? Você vai poder entrar em justiça com o contrato. Você pode vir receber? Pode, mas o demora que você vai ter, a dificuldade que você vai ter para receber com esse cara é muito grande,
Entende? Ou seja, no final de contas, esse cara simplesmente pode parar de pagar mesmo. Entende? Para ser sincero com vocês, eu nunca entrei com ação judicial nenhum com cliente inadimplente, com cliente que saiu, com nada. Entende? Por quê? Porque eu não quero demandar minha energia, entende? Então o ROI não é alto, certo? E aí, por que eu estava falando de mentalidade? Porque enquanto você não mudar a mentalidade, de fato, querer construir um negócio e não botar dinheiro no seu bolso, você nunca sai desse ciclo, entende? E eu falo não só de, Gabriel, mas eu preciso estar grande, não. Falo sobre a forma que você lida com o dinheiro, com as finanças da empresa, certo? Então, se você pensa que você vai ter 10, 15 clientes, você vai ficar de boa, meu irmão, você vai fazer esses clientes ali, esse lugar aqui não é para você. Não estou dizendo que não tem como você ser um gestor de tráfego ali, você cuidar de 15 contas, faturar 30 mil reais por mês. Tem como. Conheço pessoas que fazem assim. Mas não é um estilo de vida, não é um lifestyle, não é um objetivo, não é um princípio que eu compartilho com as pessoas aqui que me seguem. Porque o meu objetivo como empresa hoje é, de fato, transbordar. Então, tipo assim, principalmente quando você aceita Jesus na sua vida, meu irmão, você tem que ter clareza do porquê do seu negócio. Entende? Então, como assim o porquê do seu negócio? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu quero trazer esses clientes? É porque para ganhar dinheiro. Mas para quê? Porque o cristão, ele tem como isso. Gabriel, mas eu não sou cristão, então você não deveria nem estar aqui. Então, o cristão, como objetivo de vida dele, a riqueza tem um intuito só, que são obras de justiça, que é filantropia. É ajudar pessoas, é transbordar na vida de pessoas. Realizações pessoais? Claro, realizações pessoais, mas realizações de outras pessoas também. Então, para o cristão, tem a ver com o outro. Entende? Então, todo objetivo, tudo que um cristão vai fazer na vida dele, tem a ver com o outro, certo? E a partir do momento que você quer construir um negócio para você ter 15 clientes, faturar 30 mil por mês, sem contratar ninguém, sem gerar resultado expressivo para o seu cliente, sem ter uma esteira de produto bem alinhada, meu irmão, você não está gerando resultado nenhum para o outro. Não está conseguindo gerar transbordo nenhum para as outras pessoas. Entende? Então, essa mentalidade é, de fato, de quem quer construir negócio, de quem quer ter uma operação que consiga contratar, consiga melhorar a vida das pessoas que trabalham com você, consiga gerar mais resultado também para as pessoas para os seus clientes, consiga extrair mais valor dos seus clientes. Quando eu falo extrair mais valor, não é só extrair mais dinheiro, mas também, entende? Mas extrair mais valor. Então, essa é a mudança de mentalidade que eu tento trazer no meu perfil para as pessoas que me acompanham, certo? Então, até o Eduardo aqui, ó, que está aqui na live com a gente hoje ele entrou para dentro da Viver de Agência aí, ó. Aliás, meu irmão, seja muito bem-vindo. É um negócio que ele falou muito comigo, que foi legal, foi essa questão de ética, de se importar com aquilo que você está entregando para o seu cliente, se importar com o valor que você está gerando para o seu cliente, entende? Se importar com o resultado que você gera para o seu cliente, entende? Ao final de contas, para ser sincero, hoje, um negócio que me dá mais satisfação pessoal, contratar mais pessoas, ter mais pessoas na equipe, do que faturar mais. Gabriel, mas você precisa de faturar mais para contratar mais. Com certeza. Então, por isso que a gente busca também a meta de faturamento. E o faturamento, lucro, dinheiro é muito importante, claro, certo? Dinheiro é o maior ativo de transformação social que você pode ter, meu irmão. Então, se você não tem dinheiro, você não consegue ajudar a sua família, você não consegue se ajudar, você não consegue ajudar ninguém. Então, o faturamento é importante, sim, mas você tem que ter outros objetivos claros do porquê você tem aquele negócio, entende? Então, quando eu falo de mentalidade, o objetivo é esse, certo? O objetivo é o que o seu negócio pode gerar para o outro. Então, se vocês não sabem, empreendedorismo é a mesma coisa que resolver problemas, certo? Então, se o seu negócio não resolve um problema, você não está empreendendo do jeito certo, não. Entende? Então, um ponto que eu falo é, sirva tanto o seu cliente ao ponto de constrangê-lo. Então, isso é extrair valor. Então, isso é mudar o patamar do seu cliente. Isso é você receber um feedback, por exemplo, às vezes a gente recebe aqui feedback de mentorado ou de cliente mesmo da Plan, onde conseguimos gerar um resultado que o cara mudou de vida, sabe? Que eu impactei na vida, da rotina familiar que o cara tem, nos objetivos, nos sonhos que o cara tem, em todo o processo, entende? Então, dessa forma, o cara não consegue, certo? Executar um processo sozinho, um processo medíocre ali. Gabriel, e onde entra, então, esse tema dessa live que você quer trazer? Nesse seguinte ponto. Que aí nós temos que entender o seguinte. Hoje, no Brasil, a gente se encontra no seguinte modelo. Empresas de 10 mil de faturamento mensal, até empresas de 150, 200 mil, que são as pequenas e médias empresas do Brasil, elas não deveriam estar investindo em tráfego pago. Como assim, Gabriel?
Justamente. Por quê? Porque a empresa não tem uma presença no digital bem alinhada, a empresa não tem um processo comercial bem alinhado, então provavelmente ela não vai ter resultado, certo? Aí o que acontece? Ó, link do grupo tá errado. Você é um bom amigo. Cadê? Vou mandar o link certo aqui, peraí. Que isso? Como que vocês conseguiram entrar então? Vocês foram ninja, hein? Calma aí que eu vou mandar o link certo e a gente continua. Só um segundo. Boa. Mandei o link certo. Então, continuando. Então, onde que entra essa questão que eu estava dizendo? Obrigado, hein, Luquinha. Como que entra, então, essa questão? Eu vejo o seguinte, quando, então, o Lucas aí tem uma pessoa que é um amigo meu, que tem uma operação consistente já está há bastante tempo no mercado, e a gente conversa muito sobre isso, sobre essa mudança de formato de envelopamento de projeto. Então, tipo assim, o que a gente vem construindo aqui agora, esse conteúdo de fato? Eu acredito muito que se a gente consegue plugar soluções de educação e tecnologia dentro da operação, você consegue aumentar a sua margem de lucro sem necessariamente aumentar o seu custo, que é o que acontece no serviço, certo? Então, a gente já tem produtos voltados para comercial, inteligência artificial, certo? Então, esses produtos são essenciais? São essenciais, certo? Mas o que é a questão que eu estava falando a respeito da assessoria de marketing, para quem ainda quer entregar tráfego, beleza? O que eu falo? Quando você vende, certo? Um projeto que você vende esse projeto como recorrência, o cara ele pensa que ele simplesmente pode parar, certo? Que ele simplesmente pensa que ele tem uma assinatura de uma Netflix que a qualquer momento ele pode cancelar. Então, qualquer problema que tiver na empresa dele, meu irmão, o que vai sobrar primeiro é o marketing, certo? E aí a gente está mudando a nossa perspectiva, não só em formato de contrato, mas em formato de apresentação da reunião de venda, em formato da venda, de como essa venda acontece, também em formato da entrega. O que é isso? A gente criou um cronograma, beleza? Onde que tem desenhado exatamente o escopo desse projeto, certo? Então, o escopo dos 6 meses de projeto, a gente só vende projeto semestral, desses 6 meses de projeto está desenhado, beleza? Então, por exemplo, a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, exatamente as entregas que nós vamos colocar, certo? E a gente embala todas essas entregas na metodologia e cria um nome para essa metodologia, certo? E a partir desse ponto, eu paro de vender um serviço recorrente e eu começo a vender uma implementação de uma metodologia com duração de 6 meses. Conseguiram entender? Quando eu vendo a implementação em 6 meses, aí agora vem entrar na parte de cobrança. Eu entrego só 2 opções de pagamento. Eu entrego a opção de pagamento à vista ou a opção de pagamento parcelado via cartão de crédito, que eu recebo à vista. Com plataformas, sei lá, Heroes Park, a AppMax, que é as que eu estou utilizando hoje, certo? Que são ferramentas que vão pegar 3, 4% de taxa, beleza? Claro, dependendo da sua negociação, certo? E você consegue, então, ou seja, antecipar todo esse valor em D mais 2, entende? Ou seja, o que acontece? Você consegue antecipar os 6 meses de projeto. Por quê? Porque você não vendeu uma recorrência, vendeu uma implementação de metodologia que dura 6 meses. Entende? E aí, dessa forma, para isso, contratualmente, você precisa de ter esse escopo bem desenhado, você precisa de ter esse nome dessa metodologia, a implementação desse método, certo? E aí, dessa forma, a gente consegue, beleza? Primeiro, melhorar o nosso fluxo de caixa, porque a gente está recebendo mais dinheiro, beleza? Segundo, nós conseguimos diminuir ou praticamente quase zerar o churn, beleza? Por quê? O cara que paga 6 meses antecipado, dificilmente ele vai dar churn, certo? A gente também consegue colocar algumas amarras no contrato para não ter perigo de dar reembolso, que é uma amarra que a gente coloca caso o cara compra pelo menos 2/3 do projeto, ele não tem direito a nenhum tipo de reembolso, certo? Terceiro, a gente consegue. Aí essa parte contratual tem que ser uma coisa bem amarrada, você não pode dar problema, você tem que fazer reembolso. Mas, só do cara já pagar os 6 meses, a chance dele vir a pedir o reembolso é muito menor. Tipo assim, de todos que eu já vendi, eu tive um reembolso. E na época eu não tinha um contrato bem amarrado, que nem eu tenho hoje. Entende? Outro ponto. Até o seu cliente, quando já está pago 100%, ele fica mais presente. Ele fica mais comprometido com o projeto. Entende? E quando ele está mais comprometido com o projeto, meu irmão, ele vai entregar mais criativo, ele vai fazer a parte um pouco mais dele.
que é a principal dor da maioria das agências, entende? Então, quando a gente muda essa forma de cobrança, Gabriel, mas você parcela pro cara até quantas vezes no cartão? No meu parcela tem 12. Gabriel, mas aí depois vai duplicar, porque se o cara for renovar. E daí? Porque, por exemplo, hoje nossa LTV é 6 meses, certo? Eu tenho que tentar gerar o máximo de valor para esse cara em 6 meses, que é o período do projeto. Para que quando ele for renovar, ele esteja fazendo mais dinheiro, que não vai ser empecilho para ele pagar a parcela restante, caso ele tenha desenvolvido em 12. Entende? Então, dessa forma, vocês conseguem praticamente, tipo assim, zero inadimplência, quase zero churn, entende? Então é uma forma que a gente tem feito muito. Eu já faço isso já tem um certo tempo, só que ainda eu estava dando a opção de boleto. Só que a gente está tirando essa opção de boleto. A gente está querendo trazer só a opção de pagamento via cartão de crédito, certo? Gabriel, mas se o cliente não tem limite? 3, 4, 5 cartão, faça o que você puder, entende? E, por exemplo, se for um empresário hoje que fatura pelo menos 50 mil, o cara não tem esse limite, a gente coisa. Pergunta importante: passa o valor já com taxa para o cliente? Irmão, o que eu tenho feito? Na Tora, taxa de juros, eu sempre passo para o cliente. Sempre, sempre, sempre. Certo? E segundo, até a minha taxa eu passo para o cliente. Juro para vocês. Certo? Se vocês olharem num print que eu postei ontem lá, de 2 projetos que a gente teve lá de 13.500, aqueles R$500 é os 4% que eu pago para a AppMax. Então, até o que eu pago para eu receber o valor inteiro mesmo. Entende? Aí eu explico para o cliente ali, o cara nem resmunga. Entende? Que eu vendo o cartão de crédito como um benefício para o cara. Porque eu tô falando, irmão, esse projeto é à vista. Se o cara fala alguma coisa, não, eu parcelo para você no cartão de crédito. Entende? Então, um negócio também que é uma baita técnica de venda é o seguinte: nunca entregue algo que seu cliente ainda não pediu. Então, tipo assim, eu nem falo de parcelamento, irmão. Primeira coisa que eu mostro, o valor é tanto, 13 mil. Se o cara traz alguma objeção de pagamento, mas tem como parcelar? Aí beleza, aí eu mostro como parcela. Entende? E aí a gente consegue construir mais isso, certo? Então, isso tem melhorado, tipo assim, o nosso processo de entrega para a execução do projeto como um todo, certo? Então, por exemplo, nós estamos finalizando nesse mês de agosto até um case legal. A gente está vendendo há 6 meses dessa forma. Porque está finalizando alguns clientes que compraram à vista há 6 meses atrás. Então, esses clientes, tipo assim, todos estão com resultado legal, porque o cara executa, mano, sabe? O cara ele tem mais compromisso no projeto, então é melhor. E a gente, isso é uma visão que a galera às vezes nem tem, porque não é benefício só pra gente, às vezes a gente consegue gerar, extrair mais valor do cliente também, entendeu? Então, essa é uma saída. Não é que eu vejo que, tipo assim, essa é uma metodologia nova que vocês têm que implementar. Pra ser bem sincero, eu acho que, tipo assim, se vocês não implementar isso, vocês vão quebrar. Tipo, mesmo. Porque hoje, velho, o mercado, tipo assim, se profissionalizou muito. Então, tipo, eu vejo que a gente cada vez mais tem que pensar como negócio. Então, o que eu posso trazer? O que eu posso incluir? Certo? Então, tipo assim, hoje o meu posicionamento mudou todo. Para quem me acompanha aí, vocês acompanham no Instagram da Plan, vocês vão ver lá que a gente, de fato, vão parar de 100% de falar de assessoria de marketing, de agência. Esse nome já não existe mais aqui dentro, certo? Hoje a gente está se posicionando como uma Servitec. Então, tipo assim, porque a gente vende agente A, a gente já está vendendo para público frio, e o nosso produto de implementação comercial. Então, a gente já está mudando o cenário, certo? Por quê? Porque a gente percebe que dessa forma a gente consegue extrair mais valor, consegue construir um negócio mais sólido. E aí, que é um negócio que eu conversei com o Eduardo aí, que eu estava dando um exemplo, que ele entrou hoje na VDA. Eu vejo muito. Isso era um negócio que me incomodava muito. Muito, para ser sincero com vocês. No sentido de eu não estar conseguindo gerar tanto resultado para os meus clientes quanto eu gostaria. Então, tipo assim, eu vejo, sempre eu vou em evento, eu vou em palestra, os maiores caras, os caras falam: velho, o seu foco não está no cliente. Velho, o NPS da minha base é tanto. Velho, o meu negócio é isso. Por exemplo, você pega os maiores do mercado, sei lá, o Acelerador, o Ventus, o G4 Educação, os caras têm uma entrega muito boa, sabe? E eu vejo hoje nas empresas que eu admiro, isso é muito comum, mano. E aí a gente pega, e agora vamos ser sinceros, a gente tá aqui só entre donos e agência. A gente sabe que às vezes é muito difícil gerar resultado para alguns clientes, mano. Que não são para todos os clientes que a gente gera resultado. Sabe? Às vezes é para a minoria que a gente gera resultado. Entende por quê? Por causa de que é culpa nossa? Não, porque a gente sabe que os clientes não têm maturidade para ter resultado. Então, por exemplo, o cara que não tem uma presença digital, o cara não posta conteúdo, e o cara não. Às vezes tem cara que não tem nem CRM, o cara não tem um processo comercial bem alinhado, o cara não tem isso. Meu, a chance de você gerar resultado para esse cara é baixa, você tem que concorrer com isso. Então, você vender uma solução para esse cara, você está vendendo a solução errada, você está vendendo o produto errado para o seu cliente. Entende? Vendendo o produto errado para o seu cliente, você não aumenta o LTV, você não consegue construir promotor da sua marca, e aí você não constrói um negócio de longo prazo. Gabriel, mas tem muita gente que ganha dinheiro. Tem, eu ganhei dinheiro, assim.
Entende? Não estou falando de uma estrutura de longo prazo. O que você pode vir executar? Onde vocês querem chegar? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Porque, Gabriel, não, eu quero faturar 100 mil reais por mês e boa. Então pode vender do jeito que você quiser, vende recorrência. Por exemplo, eu e o Lucas aí, a gente conseguiu fazer isso. Entende? Mas é porque a gente quer bater. E eu tenho vontade de bater 10 milhões mês. Mais. Entende? Então, faturar mais de 100 milhões no ano. E aí eu percebi que com esse modelo de agência, não é o modelo que me encaixa, certo? Então a gente vem meio que mudando, beleza? O intuito hoje do meu programa de mentoria é justamente esse: a gente pegar operações que ainda estão jogando esse jogo de, eu falo, esse jogo antigo, mano, esse jogo de 2020, 23, certo? E entender, estruturar esteira de produto, estruturar essas outras formas de embalar a oferta, certo? Construir time, beleza? Melhorar a estrutura de gestão de projeto, que dessa forma vocês conseguem crescer com mais escala. E aí construir negócios sólidos, certo? Então, é basicamente isso que eu penso. Perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, certo? Para eu responder. Fizeram algumas aqui na minha caixinha de perguntas, eu sempre gosto de aproveitar aqui para responder, beleza? Para a gente tirar algumas dúvidas sobre esse processo. Teve um cara aqui que me perguntou sobre qual plataforma que eu uso. Eu falei que é a AppMax e a Hero. Essa eu usei o primeiro dia hoje. Ser sincero, primeira vez que eu uso. Que me ofereceram uma taxa ali bem legal. A Hero Spark foi 3% e a AppMax 4%. Certo? Outra coisa. Como você faz a parte contratual? Então, que nem eu te falei, parte contratual, a gente tem que ter cuidado com isso, certo? Então, a gente deixa cláusula de rescisão bem claras, sabe, sobre essa questão de reembolso, para a gente ficar um pouco resguardado, beleza? Então, é isso, meus queridos. Para quem, de fato, quer conhecer um pouco mais, ver se encaixa dentro dos padrões, dos princípios que a gente tem hoje aí dentro da Via de Agência, beleza? Vai ter um link aqui nesse negócio aqui mesmo, certo? Que é um link de aplicação, beleza? Onde vocês conseguem passar ali por um processo de entrevista. A gente mesmo troca uma ideia, faz uma call, onde o intuito é call comigo mesmo. A gente nem coloca comercial não, porque a VDA ainda a gente está querendo fazer algo mais restrito, certo? Para a gente conseguir construir uma comunidade com princípios bem parecidos, beleza? É o link que eu coloquei aí, certo? Então, se quiser, faz uma aplicação aí, eu mesmo vou entrar em contato, certo? Troca uma ideia, se fizer sentido, e se não, tamo junto também, beleza? Então é isso, espero que eu possa ter agregado aí na vida de vocês, beleza? Até na próxima terça-feira, lembrando, toda terça-feira às 18 horas, certo? A gente vai estar executando esse processo aqui juntos, beleza? Vamos para cima, até mais!